Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as previsões e avisos do FMI sobre Portugal. Depois, o mega pacote do governo para animar a economia. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e o Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Nesta semana ficámos a conhecer as previsões macroeconómicas do Fundo Monetário Internacional para Portugal, que chegaram também com alertas. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, já vamos a essas chamadas de atenção. Primeiro, as previsões. Há uma revisão em alta. Como é que o FMI justifica essa melhoria? Ora, esta revisão em alta compara com uma previsão que foi anunciada há pouquíssimos meses, portanto estamos a falar de uma diferença de 3 meses, cerca de 3 meses. E há aqui uma revisão em alta de facto para 2% este ano do crescimento do PIB face ao ano passado, estamos a falar em crescimento real, e o FMI aponta sobretudo duas grandes categorias para que isso aconteça, ou dois grandes motivos. Um é a forte exportação, portanto Portugal vai continuar a ter uma procura externa líquida bastante robusta e que dará para animar a economia de forma a que tenha este crescimento mais significativo, mas por outro lado também o consumo privado, e aqui estamos a falar sobretudo das famílias, onde assenta boa parte do crescimento do PIB, também dará aqui um impulso bastante significativo ao que será a atividade durante este ano. Também com a ajuda da bazuca europeia, a chamada bazuca europeia, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que estamos a entrar numa fase já bastante avançada de execução destes fundos, portanto a economia começará nesta fase a ter ou a sentir um impacto maior da utilização destes fundos. E, portanto, isso também dará algum ânimo adicional à economia, a que se junta ainda, por outro lado, um mercado de trabalho muito resiliente. Não gosto particularmente desta palavra, mas ou seja, o mercado de trabalho está a resistir a tudo, o que é curioso, porque normalmente há flutuações, mas está a resistir a tudo ou a quase tudo, e até agora temos mantido um nível de emprego acima dos 5 milhões, o que é um valor extraordinário, e portanto são estes os principais efeitos que explicam esta melhoria das previsões. Também para o próximo ano há uma revisão também do crescimento, já passa para 2,25%, mais coisa menos coisa, e portanto também aqui o FMI dá uma nota de que Portugal conseguiu recuperar muito bem no pós-pandemia, está a conseguir resistir muito bem a choques geopolíticos e a resistir também melhor até do que outras economias da zona euro, nomeadamente, por exemplo, a Alemanha ou a França, que estão a sentir ou economias mais estagnadas com maior dificuldade em reagir. E há algum outro destaque que mereça olharmos para ele com maior atenção? Ora, para já ainda não conhecemos em detalhe as previsões macroeconómicas do FMI. Isto foi apenas uma primeira avaliação, depois dos técnicos do fundo terem estado em Portugal naquilo que é naquilo que é a avaliação no âmbito do artigo 4º do FMI, portanto todos os países que fazem parte ouvimos falar nele desde o tempo da Troika. Exatamente, sobretudo. Ele já existe há muitos anos, mas ouvimos falar sobretudo depois da Troika ou durante o período da Troika. Este artigo 4º é um mecanismo que o FMI todos os anos utiliza de visita aos países membros, onde faz uma avaliação da economia, do estado das contas públicas, de necessidade de reformas. Enfim, é uma avaliação anual daquilo de como é que a economia está e de como é que poderia estar melhor. E, portanto, só mais tarde, quando o relatório dessa avaliação for conhecido, em detalhe é que nós conheceremos também todas as previsões, desde o emprego, o desemprego, as exportações, importações, portanto todos esses dados mais detalhados serão conhecidos nessa altura. Por outro lado, como de resto é hábito, as estimativas do FMI nesta primeira abordagem vêm, digamos assim, de mão dada com alguns alertas, e um deles tem a ver com o IRS jovem. Em que medida é que o FMI deixa aqui avisar a navegação, por assim dizer? Isto foi mais do que um aviso. O FMI aqui carrega bem nas tintas e diz mesmo, atenção, que isto é uma medida que pode trazer um custo à receita pública significativo e a
A eficácia da medida, porque o IRS jovem é sobretudo para atrair ou reter talento jovem, pode ter uma eficácia muito reduzida. Ou, melhor dizendo, eles questionam a eficácia da medida, não dizem o custo-benefício no fundo. O custo-benefício, sim, ou seja, o custo é muito elevado, o Governo prevê cerca de 1.000 milhões de euros de receita que não é arrecadada com o IRS jovem por ano, estamos a falar anualmente, e portanto é uma receita muito significativa. O FMI questiona de facto essa perda de receita e mais do que isso a eficácia da medida. Se de facto atrai ou retém jovens porque vão ganhar mais 200 euros, 100 euros, o que for, isto dependendo dos rendimentos, como é óbvio, é questionável. Sim, é questionável. Eu questiono mais ainda do que isso, questiono a questão intergeracional, porque nós vamos ter uma parte da população, estamos a falar de jovens até aos 35 anos e com rendimentos elevados, que estão a ser, entre aspas, subsidiados pela outra parte da população com mais de 35 anos. Isto cria um desequilíbrio intergeracional muito complicado de gerir e politicamente também é muito delicado. E, portanto, mais do que a perda de receita, mais do que a questão da eficácia da medida, é a questão intergeracional, porque no limite um jovem que está agora a entrar no mercado de trabalho, por exemplo, de 20 e poucos anos, no limite pode estar até aos 35 anos a pagar uma taxa máxima de 15% de IRS, enquanto que a restante população acima dessa idade e que eventualmente estará ali no limite até dos 35, vai estar a pagar uma taxa normal. E isso cria problemas de coesão social até. Esse é o principal alerta. Obviamente o FMI volta àquelas questões mais profundas e já antigas de é preciso ter atenção à reforma do mercado laboral, é preciso ter atenção ao envelhecimento da população e, portanto, cuidado com medidas que possam pressionar ainda mais o futuro orçamento, ou futuros orçamentos do Estado. Portanto, mas este do IRS jovem é de facto aquele que mais surpreendente e mais me surpreendeu na forma como até estava descrito. Paulo Ribeiro Pinto e os alertas do FMI e agora o pacote do Governo para a economia. É, pelo menos no papel, um dos maiores pacotes de estímulo à economia dos últimos anos. São 60 medidas que o Governo apresentou nesta semana para dar gás ao PIB, em larga medida através dos impostos. De resto, o Ministro da Economia já tinha dado conta de alguma forma dessa intenção numa entrevista recente ao Negócios. Comigo está Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Viva, Celso! São muitas medidas, não podemos ir aqui naturalmente ir uma a uma, seja como for, preste uma primeira leitura no fundo deste pacote. O que é que destacas? Olá, Hugo. Como tu dizes, é um pacote, são 60 medidas, são 20 desafios e tem 4 objetivos: crescimento, competitividade, inovação e sustentabilidade. E depois tem a receita, que alguma dela que está plasmada nessas medidas e das quais eu destacaria sobretudo as questões de natureza fiscal, a prometida redução do IRC, que era um desejo já muito, muito antigo dos empresários. Também a ideia de reduzir a taxa de IRS para 20%, de forma a captar talento, e também as mexidas no CIFID, no sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento empresarial, criando condições mais favoráveis para materializar esse investimento. São medidas estas de natureza fiscal, quase todas carecem de aprovação pelo Parlamento, portanto ainda vamos assistir a um debate político sobre a natureza destas medidas e poderá ou não haver alterações em função desse debate parlamentar. Temos algumas medidas que estas eram relativamente esperadas. Temos algumas ideias que me parecem inovadoras. Uma delas é as obrigações de turismo, ou seja, que juntar um conjunto de pequenas e médias empresas do setor para que elas lancem obrigações e assim se financiem no mercado de capitais. Ainda não, o programa não está desenhado, portanto não se sabe
qual é que é o colateral dessas obrigações, quem é que vai ser a garantia, qual é que será a taxa. De qualquer forma, parece-me não só como um instrumento de capital, parece-me poderá ser um bom investimento, como também será com certeza uma forma alternativa das empresas num setor que é estruturante para Portugal se financiar. Já vamos falar mais sobre o turismo, mas antes gostava de abordar um outro tema. É porque há aqui outros aspectos que merecem a nossa atenção. Por exemplo, o Estado demorar menos a pagar aos fornecedores é uma meta repetida e que já ouvimos muitas vezes ao longo destes últimos anos por parte de vários governos. Penso que as pessoas com mais idade, quer sejam empresários, quer sejam como nós jornalistas, sempre ouviram em cada governo a ideia de que o Estado vai pagar a 30 dias. É uma espécie de santo grau. Infelizmente até agora ninguém conseguiu cumprir essa promessa, infelizmente, porque de facto é importante o Estado dar o exemplo de bom pagador e com isso ser capaz de dinamizar a economia. E a realidade de resto mostra o contrário, que o Estado está entre os piores pagadores do país. E quando falamos de Estado temos não só falar de Estado Central, mas também das autarquias, que muitas vezes são fundamentais numa economia de base mais regional e que também atrasam-se imenso a pagar mas já agora, para que o quadro não seja completamente negro, também nos últimos anos houve algumas autarquias, não é a generalidade, mas algumas que melhoraram em muito os seus prazos de pagamento aos fornecedores. Efetivamente houve melhorias. Nós estamos a ver o copo meio vazio. Se o pudermos ver meio cheio, houve de facto alguma progressão, mas este era um daqueles casos em que o copo devia estar completamente cheio, porque é uma questão, se pedes aos outros que o façam, deves dar o exemplo. E tendo o Estado a importância que tem na economia nacional, este é um problema que se repercute em toda a economia, porque desde logo se não pagas a alguns fornecedores, esses também terão por sua vez dificuldade em pagar aos seus próprios fornecedores. É uma bola de neve. Contudo, se me permites, Hugo, de facto este programa mostra duas coisas. Por um lado, a preponderância que o Estado e que o Governo e que os sucessivos governos ainda têm na economia nacional. Ainda temos uma economia que olha muito para o Estado como o seu garante ou à espera de uma solução milagrosa que venha do Estado, nomeadamente em questões de financiamento e em questões de investimento público. O investimento público continua a ser determinante para as empresas portuguesas. Mas isto é como este programa, que vai ser avaliado consoante a sua execução e cujo sucesso dependerá, obviamente, como todos os outros, da forma como for concretizado, faz lembrar aquele adágio popular que diz que são precisas duas pessoas para dançar o tango. E aqui não basta que o Estado ou que um governo, seja ele qual for, neste caso o governo da AD, neste caso o Ministro da Economia, Pedro Reis, com a colaboração de outros ministérios, nomeadamente do Ministério das Finanças, desenhem um plano excepcional. É preciso que as empresas, os empresários e os gestores façam a sua parte. Por exemplo, uma das coisas que este programa refere é a necessidade de consolidação. Ou seja, as empresas portuguesas à escala global são cada vez menos competitivas. E em setores, e há muitos setores, desde o calçado aos têxteis, entre outros, em que as empresas precisam de ganhar escala, e para ganharem escala têm que se associar. Podem ser através de associações das chamadas ACEs, associações complementares de empresas, pode ser através da constituição de uma empresa instrumental. E depois precisamos, se me permite, usando um bom exemplo de Espanha, precisamos de um efeito El Corte Inglês. O efeito El Corte Inglês basicamente é quando o El Corte Inglês se instala num sítio qualquer, traz as suas empresas todas atrás. Desde as textas ao calçado, vem tudo atrás. E nós precisamos, por um lado, ter algumas empresas que sejam realmente relevantes e tenham escala global, e que depois essas empresas sejam
capazes de reproduzir à escala portuguesa o efeito El Corte Inglês. É um tema que vamos certamente continuar a acompanhar no Negócios, a aprovação e a discussão em torno deste pacote de 60 medidas, que de resto insiste também bastante na área do turismo. O turismo está em 16 das 60 medidas que fazem parte deste pacote. Isso me permite, o que só para sublinhar, é relevante do ponto de vista político que este programa inclua um olhar sobre o mar. De facto, há muita riqueza no mar, ainda estamos por descobrir quanta riqueza é que há no mar, e a atualização da conta satélite para o mar, ou seja, a ideia de saber quanto é que a economia do mar vale em Portugal, é muito importante. Eu recordo, porque é importante nós termos esta quantificação para saber onde é que estamos e para onde é que vamos. Eu recordo que na década de 90, o turismo, que hoje é a principal fonte de receita nacional, não tinha uma conta própria. O Banco de Portugal e o INE não conseguiam separar as receitas do turismo das outras. E houve na altura um secretário de Estado, Alexandre Elvas, secretário de Estado do Turismo, que batalhou para conseguir perceber de facto quanto é que o turismo valia e pesava na economia nacional, e essa circunstância quantitativa acabou por ser determinante para a própria evolução do turismo português. Portanto, é preciso saber onde é que se está para saber onde é que se quer chegar, e portanto esta conta satélite parece-me um bom passo. Obrigado, Celso, obrigado também ao Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir, até lá.